Prezados amigos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós nesta noite. Eu inicialmente gostaria de agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar aqui, ao convite do José, nesta casa de oração, nesta casa espírita, aonde pela segunda vez compareço, e posso assegurar que hoje será um dia muito especial para mim. Por quê? Porque quando aqui estive pela primeira vez, eu cheguei e pude notar que eu saí muito mais reconfortado, muito melhor do que quando eu aqui cheguei. E nesta ocasião eu tenho absoluta certeza que eu também irei auferir as luzes, as bênçãos produzidas neste ambiente. Eu gostaria só que vocês me dessem uma resposta. Eu gostaria só que as pessoas levantassem a mão. Aquelas pessoas que vão fazer o tratamento, que estejam fazendo o tratamento espiritual. E levantem a mão, só para eu ter uma noção. Bastante pessoas. Muitas pessoas, está certo. Vou pedir para levantar a mão de novo aqueles que estiveram aqui quarta-feira passada. Quem esteve aqui quarta-feira passada? Bastante pessoas também. Muito bem. Está certo. As duas perguntas, por quê? A primeira pergunta, porque nós vamos estudar um pouquinho só, e digo que é um pouquinho só a respeito da fé, porque a fé, ela é tão ampla, são tão vastos os assuntos ao entorno da fé, que, creiam, são inesgotáveis os aspectos que envolvem a fé. E a segunda pergunta foi porque na semana passada, quarta-feira, semana passada, esteve aqui uma companheira que, fiquei sabendo, também falou a respeito da fé. Ao que me parece, não foi, José? O poder da fé, foi isso, poder da fé. Pois é. Então, eu acho, no meu sentir, que se quarta-feira falou-se a respeito da fé, e hoje também se fala um pouquinho também a respeito da fé, penso que é uma grande oportunidade para refletirmos juntos novamente a respeito desse tema tão importante. De onde saiu a necessidade de desenvolver esse tema? Aonde e por que eu fui buscar os elementos para trabalhar o assunto a respeito da fé? Por que eu fui buscar? Porque alguns dias atrás eu estava bastante entristecido com algo que me aconteceu. E eu fiquei um pouco abatido. E o meu pai então me disse: por que você está tão abatido dessa forma, entristecido dessa forma? Dá para ver no seu semblante a tristeza. Por quê? Aí eu disse um motivo. Aí ele falou: muito bem, mas onde é que está a sua fé? Naquele instante eu fui tomado de um sentimento que se aproximou bastante da revolta. Eu falei: mas que ousadia o meu pai falar dessa forma comigo, porque parecia uma cobrança. Onde é que está a sua fé? Mas graças à bondade de Deus, 20 segundos depois, se pareceram uma eternidade, esses 20 segundos, onde eu fiquei reflexionando como que ele poderia me perguntar daquela forma. Mas 20 segundos depois, eu disse: ele tem razão. Onde é que está a minha fé? Nesse momento em que eu mais preciso, onde é que está a minha fé? Aí eu falei: então está na hora de eu começar a pensar um pouco mais a respeito da fé. E aí nós fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, e neste livro de Joana de Ângeles,
psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco. O livro leva o título de Rumos Libertadores. E lá, nesse livro, Joana de Ângeles traz uma mensagem intitulada A Fé Indispensável. E aí então nós fomos ler um pouco também a respeito da fé no Evangelho e também nessa obra maravilhosa da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. E lá naquela lição, A Fé Indispensável, Joana de Ângeles faz uma abordagem, um comentário que nós julgamos fundamental. Não é importante, é fundamental. E Joana de Ângeles diz: a fé é um alimento espiritual de que ninguém pode prescindir. Já de início, a gente percebe a importância da fé. Por quê? Porque ela é um alimento que alimenta o quê? O espírito. Exatamente. Joana de Ângeles cuida em dizer que não é somente a fé que alimenta o nosso espírito. Por quê? Porque as virtudes como um todo também servem de alimento ao nosso espírito. Todas as virtudes. Quando nós tensionamos, quando nós pensamos em fazer alguma coisa de bom, de justo, de belo, nós já nos sentimos pessoas melhores. Só pelo simples fato de, por exemplo, os exemplos são infinitos, mas só pelo simples fato de idealizarmos, de pensarmos a respeito de ajudar alguém que necessita, nós já nos enchemos de entusiasmo, de coragem. Então a virtude como um todo também é o alimento do nosso espírito. Da mesma forma que o nosso corpo físico necessita dos nutrientes para encontrar a vitalidade necessária, assim também o nosso espírito necessita de um alimento. E Joana de Ângeles diz que um deles é a fé. Mas é tão importante a fé que ela diz: é um alimento indispensável, imprescindível. Ninguém dela prescinde. De modo que no início dá para a gente perceber que sem a fé o nosso espírito padece. Sem a fé, a carga de sofrimento moral é maior. Então, efetivamente, a fé é muito importante. No entanto, ela tem sido tratada de forma não rara como uma crença vazia. Por que crença vazia? Porque na hora que nós mais precisamos desse alimento do nosso espírito, nós não encontramos. Ainda que venhamos dizer que acreditamos em Deus. Se acredita em Deus, acredito. Mas na hora que nós precisamos desse alimento espiritual, a gente fica perdido. Embora verbalizemos, acredito em Deus, mas a gente fica meio perdido. Uma crença vazia. Por quê? Porque às vezes é estruturada em cima de bases que não são reais, de bases que não são sólidas, ilusórias, portanto. De modo que a fé, sendo essa crença vazia, inclusive, pode alienar o indivíduo. A história da humanidade dá conta de que muitos homens que detinham o poder em suas mãos cometeram verdadeiras atrocidades, ceifando vidas em nome de Deus. Por quê? Porque dispunham de uma fé inócua,
vazia, era uma crença vazia, que pode, portanto, alienar. Nós não podemos cometer este engano, haja vista a importância da fé, que, em outras palavras, mais uma vez, é um alimento que alimenta o espírito, que dá vida ao nosso espírito, ou a nós, propriamente dito, enquanto seres espirituais. Portanto, a fé é essa força vital do espírito, que nos leva a acreditar em alguma coisa, em algo, mas não de uma forma mágica. Nos leva a acreditar em algo, não de uma forma mística, mítica, ou imposta, ou então de modo dogmático. Não. Esta proposta, ela é completamente diferente. A fé é essa força que dá vida ao nosso espírito, mais uma vez a nós mesmos, enquanto seres espirituais, nos leva a acreditar em algo, mas através de uma ação, através de um movimento. O que seria esta ação e este movimento? É simples. A fé não nos pede, de modo algum, não nos pede que acreditemos em alguma coisa que nós não estamos vendo. A fé sugere que, através do nosso pensamento, nós criemos alguma coisa em que passamos a acreditar. É diferente, é bem diferente. A fé, portanto, é construir através do pensamento aquilo que vai trazer ao meu espírito o alimento. Isso tem que ficar bastante claro. E nós usamos demais o nosso pensamento. A respeito disso, a filosofia espírita, a doutrina espírita, vem dizer da importância desta parte filosófica do espiritismo. Quando se fala em filosofia, inclusive nos centros espíritas, às vezes as pessoas torcem o nariz. Não vamos conversar sobre filosofia, não. Filosofia é muito difícil, sem se perceber de que a filosofia é algo que está no nosso dia a dia, presente a todo instante, seja nos nossos lares, seja nos momentos de recreação, seja no nosso trabalho. Todas as vezes que nós expusermos algum tipo de pensamento e alguém fizer um contraponto, ali está presente a filosofia. Filosofia, portanto, não é algo inócuo. Quando muitas pessoas dizem, há um ditado, inclusive jocoso, a respeito da filosofia, que diz que a filosofia, ela é um gato preto num quarto escuro, onde não tem gato algum. Ou seja, a filosofia é nada. Nós não podemos cair neste engodo, porque a filosofia representa muito na vida de cada um. Quando a filha fala, mamãe, por que isso? E a mãe explica, a criança para, observa, e a primeira pergunta que ela faz é, por quê? E a mãe dá uma nova explicação, a criança meio que parece conformada, e logo pergunta, por quê? Por isso que se diz que as crianças são os maiores filósofos da Terra, porque elas sempre estão indagando por quê. E toda vez que o pai ou a mãe responde alguma coisa para a filha, ali está presente a filosofia. No nosso caso, o Espiritismo, a filosofia espírita, que nos vem falar a respeito da fé. Antes, porém, vejamos muito rapidamente qual é a definição que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dá sobre o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência. É uma ciência do quê? Uma ciência de observação. E qual é o objeto de observação da ciência espírita? É justamente o ser humano. É justamente o espírito.
Aí está a parte científica da doutrina espírita. E onde é que se encontra a parte científica da doutrina espírita? No livro dos médiuns. Mas o Espiritismo é uma ciência que trata do que? Trata o Espiritismo da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E quando se diz da natureza, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nós temos facilitado no livro dos Espíritos. Aí está a parte filosófica da doutrina espírita. Saber, portanto, da natureza do Espírito, o destino do Espírito, enfim. E aí segue, bem como de suas relações, a relação dos Espíritos com o mundo dos encarnados, com o mundo corporal. Nesse aspecto, nós temos o maior código de ética deixado para todos nós, para a humanidade, que foram as palavras ditas por Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Mestre, que trouxe as mais preciosas lições. Código de ética moral está ali contido nas palavras de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esse contexto que, sem sombra de dúvida, pode ser tido como um contexto religioso, de modo que é bastante acertado dizermos que o Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência e é uma religião também. É uma filosofia com bases científicas e de consequências ético-morais. Tudo isso é importante? Sim, por quê? Porque a filosofia espírita vem dizer a nós a respeito do desenvolvimento do ser humano, do desenvolvimento do espírito ao longo das suas reencarnações. Em referência ao nosso assunto, que é a estruturação da fé, ela vem dizer que nós, ao longo das nossas reencarnações, estamos desenvolvendo dia após dia a nossa capacidade de criar através do pensamento, de imaginar, evidentemente, através do pensamento, de construir através do nosso pensamento. E todas as vezes que o nosso pensamento concebe alguma coisa, aquilo que foi concebido por ele fica muito mais fácil de ser trabalhado. Nós efetivamente acreditamos naquilo que criamos através do nosso pensamento. Olha que coisa bacana. Aquele cineasta William Shakespeare, escritor. William Shakespeare era escritor. Ele disse uma frase assim: o invisível tem um poder tão grande sobre o homem, muito maior às vezes do que o próprio visível. Vou repetir. O invisível, o imaginário, tem sobre o homem um poder, às vezes, maior do que aquilo que o homem pode ver. E isso é uma verdade. Aproveitando essa máxima, o cineasta Alfred Hitchcock fez os melhores filmes de suspense que nós já encontramos, sem jamais ter mostrado uma única cena de terror. Ele mostrava sim alguém estupefato com alguma coisa, altamente aterrorizado com alguma coisa que estava atrás da parede. Mas o que é que estava atrás da parede, que aterrorizava tanto o indivíduo? Isso ele não mostrava. Cabia ao telespectador imaginar. E aí os telespectadores imaginavam as mais terríveis coisas. Então, o imaginário tem um grande poder sobre todos nós. O que isso tem a ver com a fé? Mais uma vez, a fé não nos pede que acreditemos em alguma coisa que não estamos vendo. Ela não nos pede isso. Ela nos pede que criemos aquilo que não estamos vendo. E a hora que a gente cria na nossa mente, através do nosso
pensamento, aí sim fica muito mais fácil se construir a fé, não sem antes a humildade, porque sem a virtude da humildade não há de se falar na estruturação da fé. Sem a humildade, o indivíduo se torna prepotente, como foi dito na leitura do Evangelho agora há pouco. O papel do homem de bem é, inclusive, entender que ele não está acima de quem quer que seja. Humildade, portanto, que vem de humus que vem de solo que está abaixo dos nossos pés e que a todos nos nivela, inclusive do ponto de vista intelectual. Quando o ser humano é colocado na condição de fonte do conhecimento. Por quê? É bem verdade que existe sim a diferença de aptidões, assim como existe a diferença de conhecimento, de instrução, não há dúvida alguma. Então algumas pessoas conhecem um pouco mais e outras conhecem um pouco menos. Sim, isso é perfeito. E por que a gente acabou de dizer que a humildade faz com que nós nos nivelemos todos, inclusive do ponto de vista do saber e do conhecimento? Por quê? Porque nós somos colocados na condição de fontes do conhecimento. A fonte que pode dar da sua água e dessedentar alguém, mas essa mesma fonte sabe que ela deve buscar recursos em mananciais muito mais superiores. Então, nesta razão, nós estamos efetivamente igualados uns com os outros. Então, a virtude, humildade, ela é imprescindível na estruturação da fé. Porque se o indivíduo não tiver consigo a humildade na hora de construir a sua fé, ele efetivamente vai se achar o dono do universo. E sendo o dono do universo, ele não precisa estruturar a fé. Prepotência toma conta. A humildade, portanto, é uma virtude basilar na estruturação da fé. Muitos poderão dizer o seguinte: mas a fé não é inata? Sim, a fé é inata. Tanto é verdade que pessoas que se dizem sou ateu, na hora que o avião está caindo, se ele estiver lá em cima, ele vai dizer: meu Deus, me acorde. É assim que acontece. É assim que acontece. Então o indivíduo se diz ateu, mas na hora do aperto ele sabe a quem procurar. Todos nós, na hora da dificuldade e do aperto, a gente sabe a quem pedir e a quem nos socorrer. É a fé inata. O que não significa dizer absolutamente que a fé também não possa ser elaborada e construída. Aqueles que vão fazer tratamento espiritual podem, caso queiram, porque é uma possibilidade altamente real, podem estruturar a sua fé e contribuir muito com o tratamento espiritual. E a gente vai ver isso. Antes, porém, é bom dizer que a fé, este alimento espiritual, é tão importante que Jesus, ele, em vários momentos, ele enalteceu a importância da fé. Vai que a tua fé te salvou, a tua fé te curou, sempre dizendo: evite novamente errar, para que mal maior não te aconteça. Então ele diz sim que nós estamos ali no empenho de nos transformar através da nossa fé, mas ele sempre dá a admoestação em seguida: note bem para não errar novamente, para que mal maior não te aconteça. Quando o filho do homem for apresentado aos discípulos de Jesus, o pai, portanto, dessa criança apresentou o filho para Jesus, discípulos de Jesus: o meu filho é lunático, uma hora ele cai na água, outra hora ele cai no fogo, por misericórdia, curem meu filho. Os discípulos nada conseguiram fazer, e o pai então foi em busca do Nazareno, aproximou-se de Jesus e falou: Senhor, cura o meu filho, ele é lunático.
Às vezes cai na água, às vezes cai no fogo. Tem de misericórdia, Senhor. E Jesus então curou aquela criança, dizendo: a tua fé te curou. Posteriormente, os discípulos ficaram naturalmente um pouco envergonhados. Nós não conseguimos fazer nada. E foram ter com Jesus: Senhor, aquele pai nos apresentou a criança e nós nada podemos fazer. E o Senhor curou a criança. Por que, Senhor? E Jesus falou: porque vocês não tiveram fé. Porque se tivesses fé do tamanho do grão de uma mostarda, diria para aquele monte: basta aqui para colar, e ele passaria. Vejamos que Jesus em todos os instantes enaltecia a fé. A confiança em si mesmo é imprescindível, porque se o indivíduo que busca a estruturação da fé, a construção da fé através de seu pensamento, não tiver confiança em si mesmo, essas montanhas serão intransponíveis. Quais são as montanhas? A resistência, o empecilho, a má vontade. Vamos estudar um pouco? Não quero. É a resistência pura e simples. Não quero. Vamos estudar Espiritismo ou outra filosofia que seja? Empecilho. Ah, mas eu não vou lá porque ela faz muito calor, ou faz muito frio, ou eu não vou lá porque o fulano me olhou de cara feia, então eu não vou. É o empecilho. Sempre acha uma dificuldade. Vamos estudar hoje então? Não, hoje não, vamos deixar isso para lá. Falar em Espiritismo, filosofia, está no trabalho. A má vontade, não é verdade? Então, são situações que nós podemos definir como sendo as montanhas. E quando é que nós vamos estruturar a nossa fé para vencer essas montanhas? Na hora da grande dificuldade, é melhor que façamos isso de modo antecipado. Por quê? A gente às vezes fica meio perdido, mas esse alimento espiritual, que denomina-se fé, ele dá uma espécie de lucidez à criatura. Sabe aqueles momentos que a gente parece estar meio perdido? Lá no trabalho, é papel para todo lado. Por onde é que eu começo, eu não sei. Mas, até nesse aspecto, esse alimento que alimenta o espírito contribui favoravelmente, porque ele nos dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento, não faz ver pelos olhos da matéria, pelos olhos da carne, não, faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e quais são os meios de alcançar esse objetivo. É a fé. Assim, a fé, ela traz o quê? Acalma o espírito. Ela tranquiliza o espírito. A fé, esse alimento espiritual, ela dá paciência ao espírito. Mas por que a paciência? Porque foi uma paciência orientada, construída com a confiança em si mesmo, com a confiança em Deus. Por que essa paciência? Porque sabe esperar e tem o seu ponto de apoio na razão, na inteligência e na compreensão. Então, esse alimento espiritual denominado fé é exatamente isso. Ela acalma, traz tranquilidade, traz a necessária força para o enfrentamento dos problemas, das vicissitudes, etc. e tal. De posse desse material, e já nos encaminhando para o encerramento das nossas atividades, a gente tem que salientar mais um aspecto da fé. Essa força vital que nos faz acreditar em algo não de forma mágica, mas através de uma ação, de um movimento. Tudo isso revestido pelo espírito da humildade e impulsionado pela filosofia espírita. Olha só o que nós vamos ver agora. A fé está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem aplicação direta e especial na ação magnética. O que seria a ação magnética? Seria a ação sobre o fluido. Agora ficou difícil, não é? Agora ficou meio complicado. Parece que ficou difícil. Mas não ficou. Ficou não. É muito simples.
Aliás, tudo na doutrina espírita é muito simples. Às vezes as pessoas complicam, mas isso aqui parece ser algo difícil de entendimento, é extremamente fácil. A fé tem uma aplicação direta e especial na ação magnética. A ação magnética é a ação sobre o fluido universal. Mas eu não sei o que é o fluido universal. Eu não consigo enxergar isso, eu não consigo ter a compreensão exata do que seja o fluido universal. Fluido universal é aquilo que origina tudo o que nós enxergamos e tudo aquilo que a gente sequer concebe a existência. Fluido universal dá origem a absolutamente tudo. A variação, as modificações do fluido universal é que também originam as diversas matérias que nós temos, por exemplo. Então, nesse sentido, o fluido universal recebe, através da fé, uma modificação das suas qualidades e recebe também, através da fé, um impulso irresistível. Parece que não ficou ainda muito claro as coisas, mas é muito simples. É muito simples porque a hora que eu contar um caso, todos vocês, se não conhecerem o caso, saberão de um caso mais ou menos igual. A mãe tem no colo, nos braços, o filho que está ardendo em febre. E a febre só aumenta. E essa criança não para de arder em febre. Só que a mãe não tem recurso nenhum. Ela não tem dinheiro para ir na farmácia comprar um medicamento, ela não tem nada. Ela está longe de qualquer tipo de recurso. Ela está longe de fazer um chá caseiro. E vendo o filho naquela situação, o que ela faz? Ela pede em oração a Deus: meu Senhor, o meu filho arde em febre, tende misericórdia, Senhor, alivia a febre deste meu pequeno amor. Eu te peço, Senhor, te peço porque consigo trazer o Senhor no meu pensamento. E aí ela começa a visualizar a imagem de Jesus. E visualizando a imagem de Jesus em sua mente, através do seu pensamento, ela imagina ali naquele instante que Jesus se aproxima daquela criança e estende as suas mãos, e a febre cessa. Alguém aqui já ouviu um relato mais ou menos assim? Já? As pessoas balançam a cabeça e dizem que já. A outra mulher que também não tinha condição nenhuma de comprar medicamento, pegou a receita com o médico, mas o farmacêutico não vendia. Ela não teve dúvidas. Foi na casa, rasgou a receita toda, colocou num copo com água, mexeu, fez uma prece e pediu a Deus: eu não tenho condição de comprar o remédio, mas Senhor, se o Senhor puder, e eu sei que quer, auxilie o meu filho e dá água, e a enfermidade do filho começa a passar. Já ouviram casos assim? Pois é. Ali houve a manipulação do fluido universal, que através da fé, produzindo nele uma aplicação direta e especial, foi capaz de trazer substâncias que interferiram imediatamente, de forma irresistível. Então a gente até pode não saber como manejar, como atuar o fluido universal, mas a gente sabe que isso é possível de ser feito. A única pessoa na face da terra que manipulou o fluido universal com propriedade de causa, sabendo exatamente o que estava fazendo, esta pessoa foi Jesus. Ele conseguia manipular o fluido universal sabendo o que estava fazendo. Nós conseguimos manipular o fluido universal, mas não compreendemos ainda
mecanismo ou processo, mas através da fé nós somos capazes. Eu posso perfeitamente, agora, nesse exato momento, fechar os meus olhos e imaginar que eu estou caminhando por entre um jardim. A grama é verde, suave, não maltrata os meus pés. E eu estou caminhando por entre este jardim e vejo roseiras das mais variadas cores, algumas palmeiras e coqueiros, trazendo consigo uma orquídea, outra orquídea pendurada. E eu estou ali caminhando por aquele jardim imenso. Trago comigo uma enfermidade, mas me aproximo de uma roseira, colho uma pétala, e aquela pétala, nas minhas mãos, começa a exalar uma fragrância maravilhosa. E essa fragrância, ela vem revestida com uma luz muito intensa. Eu estou criando isso na minha mente. E essa luz adere ao meu corpo físico. E o meu organismo neste instante sente esta vibração. Isto é o alimento que alimenta o nosso espírito, de modo que qualquer um pode, caso queira, na hora do tratamento espiritual, fechar os seus olhos e imaginar que ao seu lado Jesus está presente. E naquele instante ele estende as mãos, e das mãos de Jesus sai um facho de luz muito intenso, que acalma, que me dá tranquilidade, que me dá segurança, que me dá certeza de que, se ainda assim eu não for curado da enfermidade, é porque Ele sabe exatamente que aquela enfermidade, em última análise, representa o elo de ligação comigo, eu, o Senhor da vida. Mas isso nos traz calma, nos traz paz. Quando não cura, esse é o alimento que alimenta o nosso espírito, e que cada um aqui presente, sobretudo os meus queridos irmãos que vão fazer e estejam fazendo o tratamento espiritual, que a gente possa efetivamente aproveitar esse recurso maravilhoso denominado fé, que alimenta o nosso espírito, nos dá coragem para nós enfrentarmos com mais decência, num momento de tantas indecências, as adversidades morais que nós temos, mas também as adversidades físicas. E aí a gente vai observar o que diz mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente, uma fé construída, uma fé elaborada, em bases sólidas, porque foi criada pelo nosso pensamento, não nos foi imposta de uma forma dogmática ou mágica, mas foi construída através de uma razão, de um sentimento, de uma percepção, porque nós criamos algo que é extremamente possível de acontecer, caminharmos por entre um jardim, entre meio às roseiras, e apanhar, colher da roseira uma pétala que exala um perfume que traz paz, que traz tranquilidade, que traz harmonia ao corpo. Mas tudo isso nós devemos visualizar com o nosso pensamento. Na hora do tratamento espiritual, observar do alto, do infinito, uma
uma luz muito intensa nos atinge e vai também iluminando o nosso corpo. Isso é a fé, é a criação sólida desse alimento do nosso espírito, que junto a uma fé ardente, a um grande poder fluídico normal, pode, apenas pela força de sua vontade, dirigida para o bem, evidentemente, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros, que antigamente eram considerados como prodígios, como milagres, mas nós sabemos que não são. São simplesmente a consequência de uma lei natural, a lei da modificação do fluido universal através da fé. Esse alimento que dá vida a nós, que nos faz compreender e enxergar que a morte do corpo físico não representa absolutamente a morte do espírito, que nós sobreviveremos de uma ou de outra forma à morte do corpo físico, quando isso chegar, que também traz essa segurança a cada um de nós, que nesta noite, onde os tratamentos espirituais, eu tenho absoluta certeza, embora não veja nada, mas tenho absoluta certeza que os benfeitores espirituais estão nos assistindo a todos, identificando em nós as nossas reais necessidades, desde já, na hora do tratamento espiritual, do fundo do meu coração. São os meus desejos que todos aqui possam, naquele instante maravilhoso, aquele instante tão especial, se valerem não da nossa mensagem, mas da mensagem dos Espíritos, e construírem a sua fé, esse alimento que dá vida em abundância, conforme disse Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Mestre, e que Ele nesta noite nos abençoe e guarde em sua paz. Assim seja.